Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Benigno Friburgo em Foco, pois aqui você junto de nós. Hoje nós vamos falar acerca do níquel NAT, um natal invertido com produto e eixo. Vocês querem saber o que nós vamos falar? Acerca dessa história idólatra. Meu nome é Cláudio César dos Santos, emissário do Movimento Benigno Brasil, na cidade de Nova Friburgo, região São do Estado de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Iacob, de Queridos Caros, e no Morando pelo Márcio Braga, da Academia de Noé. Roda a vinheta e você vai ver o que nós vamos falar a fundo dessa história. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Então, gente, como nós falamos, vamos falar níquel, um natal invertido com o produto e eixo. Isso aqui foi um trecho que o meu mentor, Morel pelo Márcio Braga, fez. E eu me senti na alegria de passar esse estudo cá para vocês entenderem a profunda história, o pano de fundo dessa história chamada Natal, por Shai Alesson de Berg. Primeiras referências a níquel NAT e ao costume de não estudar a Torá. Nas fontes judaicas, a véspera de Natal é conhecida como níquel NAT. O termo níquel vem do latim natale domini, natividade do Senhor. Porém, quando escrito em hebraico, assume um novo tom de significado, tornando-se um nome depreciativo para o feriado cristão. A noite do enforcado, níquel com talui, ou como dito em outras etimologias populares, a noite em que a viga de eixo foi tirada. Leir netilator minha olam. Mekoraim, comentário do Rabino Ashkenazi, Rabi Yair Haim, Baraj, 1639-1702, sobre o Shulchan Aruch Orahaim, é a mais antiga e única fonte judaica do século XVII, que menciona o costume de se abster do estudo da Torá natal. Foi praticado até hoje nos círculos racídicos. Escritos anteriores, no entanto, refletem a existência de uma tradição judaica única relacionada à véspera de Natal, especificamente os escritores judeus convertidos ao cristianismo que relatam o que os judeus fazem em níquel. Por exemplo, Ernest Ferdinand Reis, convertido no século XVI, escreveu seu livro Judengeisel, Flagelo dos Judeus, 1589, que na véspera de Natal, enquanto os cristãos se reuniam nas igrejas para louvar o seu suposto Messias, os judeus se reúnem em suas casas e quando ouvem sinos das igrejas, tocando, anunciam que naquela mesma hora o bastardo Amanzer e Eschamanzer escarrasquejando por todas as aquinas, mas Jovim 2. Uma descrição semelhante aparece cerca de meio século antes nos escritos de Johannes Pfefferkorn, 1469 a 1523, e algumas décadas depois dos Július Conrad Otto, 1562-1607. 4. Samuel Friedrich Brinks, tornou-se 1601. 5. Todos os judeus se converteram ao cristianismo. Os três casos acrescentam que na véspera de Natal, os judeus habituados a recontar publicamente a história de Yeshua, ou seja, liam a popular narrativa judaica do Toledot e Yeshua, a vida de Yeshua, também conhecida como Masekalui, o conto do carrasco. O Toledot e Yeshua,
uma visão geral. O Toledote Yeshu é uma narrativa folclórica judaica anônima que existe em diversas versões, principalmente em manuscritos. Oferece uma sátira mordaz aos evangelhos e trata sistematicamente de questões relacionadas com o dogma cristão, o nascimento virginal, a divindade de Yeshu e a separação do cristianismo do judaísmo e a ascensão da igreja, conhecida pelos estudiosos cristãos desde o século IX, geralmente classificada por eles como blasfêmia. Em contraste com a história canônica do Novo Testamento, as versões de Toledote Yeshu sustentam que Yeshu nasceu de incesto, roubou o nome inefável de Deus do templo e fez uso indevido dele até ser capturado e condenado à morte como blasfemador, Megadeth. Em comparação com outras obras polêmicas anticristãs de natureza mais intelectual, o Toledote Yeshu não exigia conhecimento sofisticado dos seus leitores, como Ora Limor apontou. É fácil interpretar o Toledote Yeshu como uma comparação grosseira e vulgar, cujo objetivo é fornecer uma sátira contundente às crenças absurdas da religião predominante, com a intenção de manter deprimido o espírito da maioria. Lendo ou apresentando o Toledote Yeshu, do Nickel Nart, embora fontes escritas por judeus convertidos ao cristianismo devem ser tratadas com cautela, vale a pena levar a sério a afirmação apresentada por eles, que o Toledote Yeshu era lido em lares judeus e festivais cristãos, incluindo especialmente na véspera de Natal. Na verdade, Sarit Katan Gribix sugere que o Toledote Yeshu foi moldado no mesmo molde literário do pergaminho de Esther e, portanto, foi lido publicamente em ocasiões específicas, como Purim, na véspera de Natal. Embora o Toledote Yeshu não diga nada sobre Yeshu retornar na véspera de Natal e rastejar pelas ratinas, eu sugeri que este componente essencial do Nickel é baseado na tradição talmúdica, que afirma que Yeshu foi punido com excremento fervente, Begite 57a11, e segue naturalmente a história do Toledote Yeshu. A Nickel possivelmente tem uma ligação com o Toledote Yeshu, conforme apareceu no estudo seminal de Mark Shapiro, na Nickel 12. No entanto, ele não apoia a sua afirmação com fontes hebraicas, nem aborda o significado cultural de Nickel para as relações judaico-cristãs. A tradição de Yeshu tornar-se puro, além da declaração pública de que ele nasceu bastardo, Urim Kid indica uma afinidade essencial entre Nickel e o Toledote Yeshu. Nickel deve, portanto, ser considerado como expressão ritual, teatral da narrativa incorporada no tempo litúrgico. O meio das latinas e Nickel, como aprendemos nos escritos de judeus convertidos ao cristianismo, a imagem de Yeshu rastejando pelas latinas na véspera de Natal era tão arraigada e assustadora para os judeus no início do período moderno que fazia com que eles, especialmente as crianças, evitassem de ir ao banheiro em Nickel. Quando caiu a véspera de Natal, em Nat Abent, ele passou água fora do banheiro, Scooby Oder Kame, por medo e preocupação com o enforcado Yeshu, Jean Genem e Yeshu, 13, pois ele estava agindo de maneira suja naquela noite. Eles tiram medo e horror nos corações de seus filhos pequenos e toda a família indo para aposentos privados. Ele Gemarre, nesta noite, Selben, Nat, mesmo que eles possam estar em extrema necessidade. 15. No dia da ressurreição, Imelfax Tag, você diz a seus filhos, quando eles vão para este lugar, um dentre outro, veja que o enforcado, Talui, não te atrai. A versão de Ugleir, do Toledote Yeshu, 1705, afirma que Judas Iscariotes enterrou o corpo de Jesus em um porão, com penicos excrementos, para observar a decisão do Talmud sobre o próprio Yeshu, que zomba das palavras dos sábios, é punido com excremento fervente, Nidon Baxo a Rokajat. 17. Mestre Talui é mencionado no livro de Friedrich Samuel Brenks, Judischer Absniffer, Islangenbaug, de Shid Jivis Snakin, 1614, falando sobre a queda de Yeshu
em um banheiro. Lucas 18. No final de uma luta aérea com Judas Iscariotes, após o qual ele foi enforcado pelos cabelos e ficou careca, em Galiazia ocultouro de Tequitio, 1613, e de Július Conrad Otto, em outra descrição do Poligote Eixo, pois que Deus fez com que Eixo caísse do céu. A multidão judaica o arrastou por todas as latrinas, Mosjab, onde ele foi contaminado com excremento e deixado para se decompor. A batalha aérea entre Eixo e Erudá, introdução de urina e fezes. O que Brenx e outros escreveram sobre Eixo sendo expulso do céu corresponde à descrição da dualidade aérea entre Eixo e Erudá, em diversas versões dos escritos do Poligote Eixo. O manuscrito de Estrasburgo apresenta a história desta forma. Sobre ele, isso que Eixo diz: foi dito sobre mim, subirei ao céu, Isaías 14, 13, pois está escrito, ele receberá céu, Salmos 49, 16. Ele levantou os braços como as asas de uma águia, e ele voou. E todos se perguntaram como ele voou entre o céu e a terra, e os disseram, a Erudá Iscariotes, você também pronunciou as letras do nome inefável e voou atrás dele, e ele imediatamente o fez voar no céu, e o mundo ficou maravilhado, enquanto eles voavam como águias, até que Iscariotes o abraçou, enquanto ele voava no céu, e nenhum deles pôde forçar o outro, pois ambos tinham um nome inefável igualmente. E porque Erudá viu que isso era assim, arruinou as suas obras, e urinou em Eixo, veistim ao Eixo, e ele foi contaminado e caiu no chão. E Erudá caiu com ele e acabou esse incidente. Que chore em sua noite. Boshim Balair Shelaem. Esta passagem termina com a etimologia distorcida do termo alemão para a véspera de Natal. Weihnachten, literalmente Noite Santa, trocando santidade por choro. E é por causa desse incidente que eles choram. Bojim Wenen, em seus noites, Lai Nat. Embora a descrição de Eixo caindo em uma latrina, sujando com urina, forneça uma imagem inconfundível, a punição de Eixo com excrementos corporais é refletida na véspera de Natal, e o que foi simplesmente sugerido no manuscrito de Estrasburgo está claramente afirmado nas versões eslavas do Poligote Eixo, reforçando as afirmações dos convertidos. E Erudá viu que ele não prevaleceu contra ele. E Eixo disse, eu louvarei a Deus, livre-me pela mão de meu irmão, da mão de Esav. Gênesis 32, 12. Olha, gente, aonde está a coisa, hein? E ele, ou seja, Erudá tirou seu esperma nele como a flecha, e os dois se contaminaram. E caiu uma latrina. E os discípulos de Eixo disseram, deixe sua mãe vir e limpe seus excrementos. Continuando, onde Poligote Eixo deixa de fora, portanto, Nikel e sua mitologia começam onde termina o Talmud e o Poligote Eixo, lançamento, o enterro e a punição de Eixo, com excrementos. Da mesma forma, a transformação da fossa doméstica em sua habitação temporária durante uma noite do ano são expressões grotescas e vulgares de desprezo pelo cristianismo. A derrota milante de Eixo por Erudá Iscariote zomba da tradição da ascensão do primeiro 40 dias após a sua ressurreição dos mortos e simboliza o movimento reverso das alturas do céu para o abismo da terra. Quando ele finalmente ressuscita, é apenas para rasquejar novamente pelas latrinas. Uma véspera de Natal invertida, a manifestação do Poligote Eixo na noite de Nikel, que quer a narrativa tenha sido lida durante a noite ou não, transformou o costume litúrgico numa versão invertida da véspera de Natal. Na mesma hora que os cristãos se reúnem para glorificar o seu Deus e Salvador, até os judeus cessaram o seu curso regular de tempo. Esse costume de abster-se do estudo da Torá foi mencionado pela primeira vez em um panfleto anti-judaico publicado pelo convertido Yonahan Adnen em 1609. Embora provavelmente tenha começado antes, em relação a esta prática, conta-se a seguinte lenda sobre Rabi Yonatan Yesbeshutz, 1690, 1764, o rabino do século XVIII, que foi acusado de heresia sabatiana. Rabi Isaac Meir Rothenberg Alter de Guerre,
relatou que certa vez um sacerdote perguntou ao santo Gaon, rabino de Toro de Áspera, Rabi Yonatan e Esbeixux, de abençoada memória, vocês judeus têm um momento em que no estudo a Torá, e você sabe escrever, o mundo está na Torá, e se assim for, por que o mundo está nas nossas horas? O rabino Yonatan Esbeixux respondeu que o costume de Israel é a Torá, e o fato de a Torá não ser estudada é a Torá, e o mundo existe nela. Como Mark Shapiro mostrou, os judeus acreditavam que o estudo da Torá absolveria Yeshua de sua punição. Naquela noite, ele daria validade. Os judeus abscreveram, assim, do estudo da Torá, até mesmo das relações sexuais. Em vez disso, comeram alho, presumivelmente para manter Yeshua afastado. Jogaram cartas e zombaram do Messias cristão. Não é surpreendente que nos escritos convertidos como reis, Newton seja descrito como uma paródia desagradável. Contudo, esta descrição não reflete adequadamente a complexibilidade dos rituais judaicos daquela noite. Empréstimo e orientação das práticas cristãs. Rebecca Icharbar sugeriu que muitas das práticas anticristãs da Nickel foram emprestadas do ambiente cristão. Os primeiros cristãos modernos também exibiram uma figura monstruosa do seu Cristo. Eles também faziam vigília na véspera de Natal, comiam alho, abstiam-se de relações sexuais e evitavam atividades sagradas durante a época de Natal, como parte de seus costumes de desfile. Embora as conclusões de Icharbar sejam questionáveis, o amplo contexto cultural é certamente importante para uma melhor compreensão da Nickel. Durante a Idade Média e o Renascimento, o clero cristão criou uma rica tradição sátrica que parodiava todos os aspectos possíveis da liturgia católica. Paródia sacra no ciclo anual. A época natalícia foi especialmente rica em eventos carnavalescos, tanto eclesiásticos como civis. Alguns chegam ao ponto de zombar dos ricos da igreja, convertendo o humano na besta e o divino no carnaval. É claro que a sátira cristã não expressavam desdém por Yeshua e certamente não faziam subir nos banheiros. Nem tanto a tradição da paródia cristã é relevante como contexto cultural amplo, uma vez que a natureza da paródia de Nickel se adapta aos padrões culturais gerais da Europa pré-moderna. O papel do teatro litúrgico na sociedade cristã, o drama litúrgico e a violência teatral desempenharam um papel importante nas festividades de Natal. Estes permitiram a interação entre diferentes camadas da sociedade cristã, promoveram valores comuns e estabeleceram fronteiras sociais entre os telespectadores. As narrativas populares encenadas em feriados, como Massacre dos Inocentes, a destruição de Jerusalém, cumprir a dupla função de exclusão e inclusão. Ao mesmo tempo, eles designaram os judeus como negativos, mas ainda assim fundamentais para a história sagrada do cristianismo. O drama litúrgico judaico no Natal. Ao mesmo tempo, durante as épocas festivas, os cristãos mostravam preocupações constantes de que os judeus representassem capítulos da vida de Yeshua, como eles próprios fizeram. O testemunho dos convertidos acima mencionados revela que os judeus não permaneceram indiferentes às festas cristãs. A semelhança entre o culto judaico relacionado à véspera de Natal e enredo no corredor de Yeshua sugere que Nickel é a encenação da narrativa judaica, segundo a forma do drama litúrgico, cumprindo funções sociais e culturais semelhantes em relação ao cristianismo, ou seja, através do seu conjunto de costumes e crenças, Nickel caluniou o cristianismo, mas ao mesmo tempo permitiu a sua presença no calendário litúrgico judaico. Notas: costuma se abster do estudo da noite de calamidade daquele homem perônio, ou seja, Yeshua, Jesus, né? E aí, Barcará, Shohanaru Orahaim, Perush Mekoraim, Jerusalém 1983, volume 2, Kizur Alahot, 155, segmento eu, página 256, e ver Mark Shapiro, Estudo da Torá para a Véspera de Natal, Journal of Jewish Cognitive and Filosofia, 82, 1999, pp 343344. Então, Sterner Friedman, Essen, Flesch e Jugendges, Estrasburgo, 1601. Então, gente, está aqui
muitas e muitas e muitas aqui fontes sobre tudo isso que está se falando do corredor de eixo, né, do JC, né, do pendurado, né, que só deu escuridão, problema para Israel, problema para o mundo, confusão. Gente, eu vejo pessoas fazendo debate com o Rabino, querendo mostrar que o Talmud quer errar, que o Talmud quer errar, que o Talmud quer confusão, que o Talmud quer... Confusão tá você que quer ensinar Rabino. Ou você é judeu ou você é beninoa. Fora isso, messiânico, judeu messiânico nazareno, isso não existe. Pessoa que enganou em cima do judeu, né? Mas, olha, vamos lá. A Torá não serve, mas os 10% serve. Você vai ter, debater aqueles cacos, serve. Se dizer que é professor, que é moré, que é isso, que é aquilo, né? Criar canal para criar fome e debater com o judeu, né? Colocar a tua idolatria no mundo, aí serve. Gente, respeitamos a todos, respeitamos, temos respeito e carinho por todos, mas no debate das ideias não adianta. Não fui cristão durante 30 anos e durante um bom tempo pertenci a Beto Chama, e lá eles eram messiânicos, tá, gente? E depois passou, rejeitou totalmente Yeshua Mans, Jesus rejeitou totalmente Yeshua, Jesus, o Yeshua Mans rejeitou. Por quê? Porque a verdade está na Torá, e não adianta ficar falando do Talmud. O Talmud é verdadeiro e confiável, tá, gente? Então, e totalmente rejeita Jesus. Não adianta querer debater e falar e querer colocar dúvidas no Talmud. Falar que Rabino está errado, não sei o que está errado, é você que está errado, tá? O povo judeu sempre teve certo, senão vocês nunca queimariam, porque se vocês falam que o Talmud está errado, vocês fazem parte daqueles que renegaram a Torá e que queimaram o Talmud. Vocês fazem parte desses daí, tá bom, gente? Tudo de bom, que Deus vos abençoe. Vem ficar conosco, nosso ambiente no Friburgo. Hanukkah foi maravilhoso, o Shabbat tem sido maravilhoso. Esteja conosco, que nós temos prazer e alegria em vos receber. Tudo de bom, gente! A Torá é verdade, o Talmud é verdade, o povo judeu calcou a verdade. Mashiach já.